Fala galera, beleza? Mais uma aula de matemática básica aqui no nosso canal. Vamos começar hoje com radiciação, beleza? Galera, só lembrando, tá com dificuldade nas matérias? Volta, reassiste os pontos, tenta fazer exercícios, olha, dá uma atenção para os vídeos de resolução, porque é isso que vai fortalecer o seu aprendizado, tranquilo? Bora começar aqui. Olha só, eu tenho a radiciação. E de onde ela vem? Se liga que ela vai vir aqui, ó, da potência, tá? Então, quando eu tiver um expoente fracionário, eu vou trabalhar com a raiz. Então, ó, eu vou botar o símbolo aqui da minha raiz, ó, que a gente já conhece, tá? A base eu boto aqui, ó, vai ser o meu radicando, tranquilo? Agora é o que vem. O numerador, que é o cara de cima, ele vem aqui, ó, como o expoente desse radicando. E o denominador, ele vai vir como o índice. Tranquilo? Só que fica atento a uma coisa, galera. Eu posso tanto transformar a potência na raiz, quanto destransformar, vamos botar assim, a raiz e voltar para a potência. Quando que eu vou trabalhar com isso? Depende da questão. Tranquilo? Então, fica ali para você. Aqui é só o conceito inicial mesmo, você se ligar aqui que a gente está falando. Vamos para o que interessa. Raiz de índice par. Olha só, lembrando que esse cara aqui é o índice. Quando eu não tenho nenhum número aqui dentro, não está expresso, você pode atribuir o 2 aqui, tá? Entenda que é o 2. E o que é o 2? É a raiz quadrada, beleza? O 3 é a raiz cúbica, tranquilo? Mas só se estiver vazio, você consegue já saber que é o 2, beleza? Os outros ele tem que botar. Tranquilo. O que eu tenho aqui de interessante? Primeiro, quanto que é a raiz de 16? A raiz quadrada. Para você saber a raiz de um número, né? Eu vou aqui, ó, vou decompor em fator primo. Vamos fazer o 16 aqui. Ó, pegar o 16 do menor para o maior, né? Então, ó, por 2, aqui dá 8. Por 2, aqui dá 4. Por 2, dá 2. Por 2, dá 1. Beleza. Se eu multiplicar todo mundo, né, vai dar o próprio 16. Só que aí é que tá. Como é que eu vou fazer aqui agora? Galera, presta atenção no seguinte. O índice aqui é qual? 2. Não é 2? Então eu vou pegar os termos iguais de 2 em 2. Como assim? Olha só. 2 vezes 2. Lembra que aqui é multiplicação. 2 vezes 2. Você vai falar 4. Calma. 2 vezes 2 eu posso escrever em forma de potência. Fica quanto? 2 elevado ao quadrado. Lembra? Ó, duas potências de mesma base. Repete a base, somos os expoentes. Aqui é a mesma coisa. 2 em 2. Tranquilo? Então, olha só. Aí você falou, muito bem. 2 ao quadrado vai dar 4. 2 ao quadrado vai dar 4. Beleza. Então, se eu multiplico 4 vezes 4, eu vou ter quanto? 4 ao quadrado. Tá? Então, posso entender o seguinte. Aqui eu quero um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê 16. Achei aqui, ó, 4. Tá? Por isso que eu pego de 2 em 2, para ficar mais fácil. Se ele quisesse ao cubo, eu queria ter mais um 4 aqui. Entendeu? Então, como ele quer o quadrado, eu preciso de um número que multiplicado por ele, por ele mesmo 2 vezes, dê 16. Então, ó, um número 4, multiplicado por ele mesmo, dá 16. Essa é a minha raiz quadrada. Beleza. Então, ó, qual seria a raiz quadrada de 16? Aí você diz 4. Por quê? Ó? 4 vezes 4, 16. Beleza. Show. Só cuidado, que na raiz de índice par, o negativo também vai entrar aqui. Como assim? Presta atenção comigo. Vê se menos 4 vezes menos 4 também não vai dar 16.
Multiplicação de sinais iguais fica positivo. Ó, o sinal aqui é positivo. Menos com menos, né? No caso está dando mais. 4 vezes 4, 16. Então, tanto o 4 quanto o menos 4 fazem parte dessa solução. Tranquilo? Beleza? Então, fica atento a isso. Se eu tenho uma raiz de índice par, eu vou ter dois possíveis valores. Agora, o mais importante, galera, deixa eu até pegar uma caneta de outra cor aqui, é o seguinte. A raiz de índice par, o que acontece aqui? Ela não possui radicando negativo. Tá? Então, fica atento a isso aqui. A raiz de índice par, ó, índice radicando. A raiz de índice par, ela não possui radicando negativo. Por quê? Porque eu não vou ter nenhum número negativo que multiplicado por ele mesmo fique negativo, tá? Porque olha só, eu vou acabar ficando positivo, tá? E olha só, isso vai além do 2 ali, ó. Porque olha só, imagina que eu tenho uma raiz elevada de índice 4. Então vamos lá. Índice 4, eu vou botar aqui, ó, um A, um número qualquer. Então eu tenho que pegar um número e multiplicar para dar o A. Então olha só, se eu pegar qualquer número negativo e multiplicar por ele mesmo na quantidade par de elementos, esse resultado sempre vai dar positivo. Menos com menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Tá? Então, por isso que uma raiz de índice par, uma raiz de índice par não vai possuir um radicando negativo. Beleza? Tranquilo. Show de bola. Deixa eu me apagar aqui. Deixa eu ficar com o nosso quadro bonitinho. Você tirar aquele print e passar para o caderno depois. É importante copiar, já disse isso algumas vezes. Agora vamos para a raiz de índice ímpar. O que acontece quando tem uma raiz de índice ímpar? Galera, aqui eu vou ter o seguinte, olha só. Primeiro, qual é a raiz cúbica de 8? Não sei. Se você não sabe, você pega e fatora. Ó, vamos fatorar aqui, ó. 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Beleza. Agora, olha só. Quando ele era par, eu pegava de 2 em 2 os números iguais. De 2 em 2, sempre em pares. Né? Agora, como o índice é 3, eu vou pegar como? De 3 em 3. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou ter bases iguais. O que eu faço? Repete a base e soma os expoentes. 2 elevado a 3. Tranquilo? Que isso dá 8. Tá? Então, olha só. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu posso reescrever esse raiz de 8 assim, ó. Beleza? E aqui você fica atento ao seguinte. Quando eu tiver o meu índice igual ao meu expoente, eu posso cancelar eles e deixar só o 2. Como assim, Lucas? Porque olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Lembra que eu disse que o que era a raiz pode voltar a ser potência? Beleza. Então, ó, deixa eu anotar aqui para você. Vou transformar esse cara aqui numa potência. Então, eu vou ter o radicando é a minha base. O expoente é o numerador. E o índice é o denominador. Base 2. 3 dividido por 3. 1. 2 elevado a 1. 2. Tranquilo? Então, você não tem que fazer isso. Olha o que eu posso fazer aqui. Ó. Corta, corta. Fica só o 2, gabarito 2. Poderia ter feito isso aqui? Poderia. 16 é quanto? Né? 4 elevado ao quadrado?
ia ficar 4 elevado ao quadrado, corta 2 com 2, fica só o 4. Tranquilo? Beleza? Então é isso aí. Agora olha aqui o que acontece. 2 elevado a menos 8, tá? Essa segunda setinha aqui não existe não, só a primeira aqui. Então olha só. Quando eu tiver uma raiz de índice ímpar, ó, lembrando que 3 é ímpar, aí o radicando pode assumir um valor negativo. Por quê? Lembra que eu falei que 2 elevado ao cubo, a gente já fatorou aqui, dá 8? Se eu botar menos 2 elevado ao cubo, ó, deixa eu reescrever aqui, ó, menos 2 elevado ao cubo ficaria como? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tranquilo? Menos 2 vezes menos 2. Mais 4. Menos com menos dá mais. Aí boto vezes menos 2. Menos com mais na multiplicação dá menos. 4 vezes 2, 8. Então tá batendo. Então o menos 2 aqui seria a resposta dessa raiz aqui. Então fica atento a esses detalhes. Deixa eu só mostrar uma coisinha mais aqui, ó. Ficamos sem espaço. Vamos fazer uma setinha aqui, fazer uma bagunça. Olha só. Então, como ficaria uma resposta disso aqui, ó? Eu posso escrever assim. Raiz quadrada de 16 é igual a mais ou menos 4. Beleza? Tranquilo? Dá aquele print maneiro aí. Depois passa limpo no caderno. A gente tem mais coisa para falar aqui. Vou apagar o quadro agora para a gente continuar no desenvolvimento aqui da raiz, beleza? Vamos lá. Voltando, galera. Seguinte, vamos trabalhar agora com a soma, tá? Soma e subtração. Quero que você entenda a primeira coisa, que é para eu efetuar uma soma ou uma subtração, eu vou ter que trabalhar com radicais semelhantes. Tá, mais um conceito que estamos introduzindo aqui. O que é radical semelhante? O que são radicais semelhantes? Os radicais semelhantes, eles terão o seguinte, anota. Eles terão mesmo índice e mesmo radicando. Tranquilo? Então, ó, um radical semelhante seria isso aqui, ó. Vou botar um exemplo aqui na questão para você conseguir entender. Então, o radical semelhante seria isso aqui, ó. Eu tenho raiz n de A e, sei lá, 3 raiz n de A. Esses radicais são semelhantes? Sim, são semelhantes, tá? Por quê? Qual é a característica deles serem semelhantes? Ó, o índice é igual e, ó, o radicando também é igual. Então, eu tenho índice e radicandos iguais, eu tenho radicais semelhantes. Na prática, a gente usa isso para somar e subtrair os radicais, tranquilo? Então, olha aqui esse primeiro exemplo aqui. 6, ó, quando está do ladinho assim, já entenda que é uma multiplicação. 6 raiz de 3 vezes mais 2 raiz de 3. Como que eu faço isso? Muito simples. Quantos, né, vamos botar assim, quantas raízes de 3 você tem aqui nesse primeiro exemplo? 6. E aqui, você tem 2 raízes de 3. Se eu somar 6 raízes de 3 mais 2 raízes de 3, você tem quanto? 8 raiz de 3. Então, na soma e na subtração, como os radicais são semelhantes, eu vou efetuar a soma, né, ou a subtração com os valores, tá, que estão multiplicando as raízes, e vou multiplicar pela raiz. Tranquilo? Não tem mistério aqui não. Aqui é bem tranquilo, é só isso. Tem que tomar cuidado, mas é uma questão de atenção mesmo. Duas coisas, sinal e observar se eles realmente são semelhantes. Vamos nesse segundo exemplo aqui. Eu tenho raiz cúbica de 9 menos 10 raiz cúbica de 9 mais 5 raiz quadrada de 9.
Beleza? Então, olha só. Raiz cúbica de 9 menos 10 raiz cúbica de 9. Cuidado para não botar raiz cúbica dá para não botar 9 raiz cúbica de 9. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, é como se eu tivesse o 1 aqui, ó, tá? Eu tenho uma raiz cúbica de 9 menos 10 raiz cúbica de 9. Então, ó, eu devo 10 e tenho 1. Então, eu vou ficar com quanto? Menos, ó, sinais opostos. Positivo e negativo. É numa subtração? Vou fazer a subtração. Então, 10 menos 1, 9. Só que prevalece o sinal do maior, que é o 10. Então, menos 9 raiz cúbica, menos 9 vezes raiz cúbica de 9, mais 5 raiz quadrada de 9. E como termina a conta? Assim, tá? A conta vai terminar assim. Não seja afoito, afobado, querendo reinventar a matemática. Para eu somar e subtrair, os radicais precisam ser semelhantes. Eles não são semelhantes. Eles têm até o mesmo radicando, mas os seus índices são diferentes. Só para confirmar aqui, ó, aqui o índice é 2. Tranquilo? Beleza? Vamos agora trabalhar um pouco mais com as operações. Vamos pegar agora a divisão e multiplicação, beleza? Vou apagar o quadro para a gente continuar aqui. Continuando aqui, galera, vamos para mais um quadro. Olha só, agora a gente vai estar falando de multiplicação e divisão, potência de um radical e radical de um radical. Calma, sem estresse, não é bicho de sete cabeças. É feio, mas é tranquilo de fazer. Multiplicação e divisão. Primeira regra. Vou botar até em verde. Mesmo índice. Ou seja, para eu poder efetuar multiplicação e divisão entre radicais, eu preciso que eles tenham o mesmo índice, beleza? Então, olha só. Deixa eu só botar umas propriedades aqui. Olha só, na divisão, eu tenho o seguinte, ó. Raiz quadrada aqui, né, de A. Vou botar até um N para você não ficar viciado no quadrado. Isso aqui, galera, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. Então, Lucas, eu posso separar? Fica à vontade, beleza? Então, da mesma forma, eu tenho essa situação aqui, ó. É a mesma coisa. Tranquilo? Beleza? Sem estresse? Vamos botar um exemplozinho aqui, só para a gente ver. Coisa boba. Olha só. Eu tenho aqui raiz de 2 vezes 4. Beleza? Tranquilinho. Ó, botei um exemplo que a gente já viu para ficar mais fácil para você. Posso multiplicar. Raiz cúbica de 2 vezes 4, 8. Tranquilo? Quero que você entenda isso. Você pode multiplicar os caras aqui dentro, tá? E da mesma forma que você pode multiplicar e ter o 8 aqui, você pode abrir esses números, tá? Para ficar mais fácil para eu ver. Ó, eu posso tanto deixar assim ou como voltar para cá. O importante é descobrir a raiz. A gente já sabe que a raiz cúbica de 8 vai ser 2. Beleza? Então, ó, um exemplo aqui. Vamos lá. Eu tenho uma raiz onde eu tenho a gente poder achar uma raiz aqui. Beleza? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso abrir aqui, né? Aí ficaria raiz quadrada de 32 e raiz quadrada de... Oh, Jesus! De 2, tá? Ou você pode dividir aqui, vai dar raiz de
raiz quadrada de 16 e você acharia 4. Só quero te mostrar o seguinte. Olha só o que eu posso fazer aqui. Aqui embaixo vai ficar o raiz de 2. A gente já viu. Só que aqui, olha só, eu posso fazer o seguinte. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 16. Só para você ver a propriedade aqui, ó, sendo aplicada, ó, tá vendo? Eu posso desmembrar ela, beleza? Por que eu fiz isso? Ó, vamos lembrar o seguinte. Se tem o mesmo índice, eu posso multiplicar as raízes. 2 e 2, mesmo índice. 2 vezes 16, 32. Então tá batendo. Então tá tranquilo. Por que eu fiz isso? Porque olha só, eu posso muito bem cortar, ó. Eu tenho raiz de 2 em cima, multiplicando raiz de 16. E raiz de 2 embaixo. Fiquei com raiz de 16. Que costuma ser 4. 4 mais ou menos 4. Tranquilo? Por que mais ou menos 4? Porque lembra que a raiz de índice par ela tem 2 possíveis valores. Tranquilo? Beleza? Já podia ter dividido aqui direto e ter achado o valor? Sim. Só queria mostrar para você a propriedade. Beleza? Potência de um radical e radical de um radical. Cuidado. Eu vou mostrar para você de onde vem a resposta, né? Mas você nem vai precisar fazer isso. Tá para jogar direto. Olha só. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o seguinte. Raiz n. Ó, índice n. E eu estou levando isso aqui a um expoente p. Beleza? Qual é a resposta disso? Ó, de antemão é muito simples. Ó. O que você vai fazer aqui? Tá vendo esse p que está aqui fora multiplicando todo mundo? Ele vem parar aqui como expoente do a. Então a resposta disso aqui seria essa aqui. Ó. Pronto, é o gabarito. Aí lógico que você faria o cálculo da potência para achar a raiz. Beleza? Mas por que acontece isso? Vamos botar aqui o que está acontecendo. Como é que eu chego naquilo ali? Eu vou transformar essa raiz numa potência. Tá? Então vamos lá. Vou ter o seguinte. Eu tenho a minha base, que está elevada a um expoente. Concorda? Olha só. Eu tenho a base A, que é o meu radicando aqui no caso. O N é o denominador. Aqui não tem ninguém. Numa potência, né, no expoente, no caso, a gente sabe que quando não tem ninguém é o 1. Beleza. Então eu tenho essa raiz aqui na forma de potência. Só que essa raiz está elevada a quem? Está elevada a P. Tranquilo? Ó, a gente já aprendeu que potência de potência, eu faço o quê? Eu posso multiplicar os expoentes. Então vai ficar A. Ó, multiplicação de potências de mesma base. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 1 sobre N vezes P sobre 1. Tranquilo? 1 vezes P, P. N vezes 1, N. Então essa aqui é minha potência. Vamos voltar para a raiz? Vamos. Como é que eu volto? Eu boto meu símbolo de radical, a base vira o radicando, o índice, o denominador vira índice, e o numerador ele vai virar o expoente. Então, ó, preciso fazer isso tudo? Não. Se você lembrar que quando eu tenho um radical elevado a uma potência, eu jogo essa potência como expoente do radicando, não precisa fazer não. Ah, mas eu não lembrei. Transforma essa camarada aqui em potência que você vai chegar no resultado. Beleza? Tranquilo? Raiz. Peraí, deixa eu só botar um exemplo aqui, porque você ficar com um númerozinho aqui, né? Então, ó, imagina que eu tenho isso aqui. Raiz cúbica de 2 elevada ao cubo. Que bacana. Não vou fazer esse processo não, você faz aqui para você dar uma praticada. Qual é que é o esquema aqui? Raiz de 3. Esse cara aqui que era a potência do radical vai virar o expoente do
radicando. Bom, sei que 2 elevado ao cubo é 8. E eu sei também que eu posso cortar esse cara com esse e botar o radicando aqui para fora. Gabarito 2. Tranquilo? Beleza? Vamos lá, galera. Agora aqui para o radical de radical, tá? Como é que vai ficar aqui? Eu vou ter uma raiz dentro de outra raiz. Te garanto que é tranquilo. É só lembrar o seguinte. Quando tiver esse caso aqui, eu transformo num radical só. E os índices, eu vou multiplicá-los. Beleza? Vamos ver de onde surgiu isso aqui. Olha só. Primeira coisa que eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui o de baixo, que é, vamos usar esse cara aqui. Vou transformar esse cara na potência. Primeiro de dentro, ó, radicando vira base. Aí acontece, o expoente do meu radicando é o numerador e o denominador é o índice. Beleza. Só que não se esqueça que eu ainda tenho a raiz maior aqui dentro, ó. N. Beleza? Vamos transformar essa raiz em potência também. Então, ó, radicando é a base. Tá. Só que ele está elevado a um expoente. O expoente vai ser o numerador, então 1 sobre P. E o denominador é o meu índice. Beleza? Divisão de fração, tá? Ó, lembra que aqui, ó, é uma fração. Divisão de fração, o que eu faço? Repete a primeira fração, 1 sobre P, e multiplica pelo inverso da segunda. Aqui é N sobre 1, vai ficar 1 sobre N. Resolvendo isso aqui, eu fico com A elevado a 1 sobre P vezes N. Vamos voltar para a raiz? Já que a gente já fez aqui o trabalho com a potência. Boto meu símbolo. A base vira o radicando. O numerador vai virar o expoente. E o denominador vira o índice. Ó, a mesma coisa. Então, tanto para a potência quanto para a raiz, é só você transformar a raiz ou a potência, aqui, né, nesse caso aqui, de azul, transforma na potência, que aí você vai conseguir achar o resultado. Ou memoriza essa situação aqui. Tranquilo? Beleza? Vou apagar o quadro para a gente finalizar aqui falando sobre racionalização. Tranquilo? Voltando aqui, galera, vamos racionalizar agora, beleza? O que acontece aqui? Eu não posso deixar no meu denominador uma raiz, tranquilo? Eu tenho que sumir com aquela raiz dali. E como que eu vou fazer? Nesse primeiro exemplo aqui, quando eu tenho uma raiz quadrada, é muito mais fácil fazer. O que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um valor que eu faça essa raiz sumir. Lembra que para eu multiplicar raízes, eu tenho que ter o mesmo índice, tranquilo? Então vamos lá. Eu posso escolher qualquer valor? Qualquer valor. Mas na raiz quadrada é mais fácil. Por quê? Eu preciso de dois números, né? Um número, na verdade, que multiplicado por ele mesmo dê esse valor aqui. Aí fica fácil, porque olha só. Que número multiplicado por ele mesmo daria esse valor aqui? O próprio 3. Olha só. Olha como é que vai ficar. Como é que eu faço para assumir com esse cara aqui? Ó. Desculpa, galera. Na verdade, eu não tenho que achar esse valor aqui, não. Eu tenho que fazer com que essa raiz suma, tá? E para eu fazer uma raiz quadrada sumir, é só multiplicar a raiz por ela mesma, na raiz quadrada. Porque olha só, eu vou multiplicar raiz de 3. Raiz de 3, lembra que é em cima e embaixo, tá? Ou seja, numerador e denominador. A gente faz o cálculo. 5 raiz de 3, 5 vezes raiz de 3. 5 raiz de 3. Beleza. Raiz de 3 vezes raiz de 3. 3 vezes 3. Olha só. 5 raiz de 3, aqui eu não tenho que mexer, eu mantenho. Aí aqui vai dar raiz de 9. Ou raiz de 3 ao quadrado. Quadrado ao quadrado eu cancelo. Então vai ficar 5 raiz de 3 sobre 3. Aí esse aí o gabarito
essa seria a resposta que você acharia lá. Aqui embaixo já muda um pouquinho, tá? Eu tenho que achar um valor para fazer esse camarada aqui subir. Como que eu vou fazer isso? Aí eu tenho que pensar, tá? Aí eu vou ter que pensar. Mas da mesma forma eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse valor. Bom, preciso de um valor para multiplicar aqui raiz cúbica para assumir com a raiz. Ó, se eu multiplicar por raiz cúbica de 4, olha o que vai acontecer aqui, ó. 7, não tem o que fazer, multiplica aqui por raiz cúbica de 4. Só que embaixo vai ficar o seguinte, raiz cúbica de 2 vezes 4. Isso aqui vai dar quanto? Ó? 7 raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica, 2 vezes 4 dá quanto? 8. A gente já viu que raiz cúbica de 8 dá 2. Tranquilo, galera? Beleza? Por último, eu tenho esse cara aqui. Esse aqui é mais fácil de fazer, tá? Ó, eu lembro que eu tenho uma raiz quadrada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar pelo próprio valor, invertendo o sinal. Então, se aqui está positivo, ó, eu vou multiplicar pelo sinal oposto, raiz quadrada de 2 menos 3. Beleza? E aqui em cima também. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 menos 3. Como ficaria isso? Em cima é tranquilo, é só fazer aqui, ó, raiz de 3, 2 vezes menos 3, menos 6. E fica assim. Embaixo, raiz quadrada, chuveirinho, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Dá quanto? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 2 vezes menos 3. Menos 3 raiz de 2. 3 vezes raiz de 2. Mais 3 raiz de 2. Menos 3 vezes 3, menos 9. Tranquilo? Agora eu vou calcular isso aqui tudo, ó. Vai ficar 2 raiz de 3 menos 6 sobre... Esses caras aqui vão se cancelar, porque eles são iguais de sinais opostos. Raiz quadrada de 4 vai dar 2 e aqui é menos 9. 2 menos 9 vai dar 7, menos 7 na verdade. E aqui em cima é 2 raiz de 3 menos 6. Então, esse aqui seria o seu gabarito. Beleza? Tranquilidade? Galera, essa foi a nossa aula de hoje de radiciação, tranquilo? Anota os conceitos, dá uma atenção para isso, a gente vai trabalhar muito isso aí nas outras questões, tá? Principalmente o conceito de radiciação, tá? É muito importante essa parte da matéria, tá? Beleza? Então, galera, se assistiu até aqui, se foi útil para você, se conseguiu dar uma luz aí nos seus estudos, dá um like, compartilha com a galera, posta aí nos grupos, né? As aulas são totalmente gratuitas, tá? Com o intuito de ajudar vocês. Então, me ajuda aí compartilhando, faz crescer o projeto para a gente continuar nessa caminhada aqui rumo à sua aprovação, beleza? Tamo junto, até a próxima, bons estudos!